Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por escolher passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, porque para nós é sempre um prazer, muito gostoso que você esteja aí nos assistindo, né? Que as nossas conversas são sempre muito agradáveis para a gente, né, mesmo? É verdade. Hoje, o título da nossa pauta é assim, é uma pergunta. Eu gosto de mim? A princípio, até eu fiquei pensando se eu deveria dar um título assim para essa pauta, podia ser outra coisa, porque normalmente nós ouvimos a pergunta assim, você gosta de mim? Não é comum? Exatamente, isso. A nossa indagação é sempre pela aceitação do outro, né? Pelo que o outro acha, de nós, né? Mas E agora... assim, e se a gente se perguntar, eu gosto realmente de mim, eu gosto de mim, porque nós conhecemos pessoas que não se aceitam, não é verdade? Exatamente. Muitas vezes não se veem, né? Não se sente merecedoras de amor, né? Não, e até diz assim, se eu pudesse mudar, eu não seria desse jeito, eu mudaria, não só na parte, eu não estou falando só da parte física, sim, mas tem da muita parte, gente que diz que gostaria de ser outra diferente, pessoa, né? diferente Agir do diferente, pensar de outra forma, é verdade. Por que a gente conversa sobre isso? Porque nós somos cristãs e o primeiro mandamento, e mais importante de todos, diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como a ti Então, mesmo. nós devemos nos amar. Isso, Eu não exatamente. posso amar a Deus e nem o outro se eu não Como que eu vou me amo. despertar no outro o desejo ou a intenção de me amar, ou de estar comigo, ou gostar de mim, se eu mesma não desperto esse desejo em mim, né? Se eu mesma não vejo qualidades em mim para que esse relacionamento aconteça, né? E isso é uma coisa muito nossa, assim, do ser humano. Por exemplo, uma vez nós fizemos uma dinâmica, é uma dinâmica conhecida, no grupo de mulheres, a gente deu uma folha né, de papel sulfite, uma folha branca com um pontinho preto no meio. E entregou uma para cada uma e a gente perguntou assim, o que é que você está vendo? O que é que você está enxergando? Sem exceção, todo mundo disse, estou vendo um ponto preto. Ninguém aquele dia disse, eu estou vendo uma folha, né, com alguns espaços em branco e um pontinho preto no meio. O que chamou a atenção só era o pontinho negro. E a intenção era essa, porque às vezes quando a gente faz perguntas a nosso respeito, às vezes a gente tem a tendência de olhar justamente para aquela coisinha que a gente não gosta. Isso, gente. que é o que chama a atenção, que é né? o que chama a atenção. Que é o ponto preto mesmo, é aquilo que se destaca numa folha branca. Mas, às vezes, o espaço maior, o que a gente tem de coisas boas, é maior até do que aquilo que incomoda, né? O que a gente queria uma resposta mais correta, assim, eu estou vendo uma folha, né, com um espaço enorme branco e um pontinho no meio, né? Exatamente. Qualquer coisa assim, né? Mas a gente está falando isso justamente porque a tendência de enxergar primeiro o que não é bom, ou aquilo que chama mais atenção a nosso respeito e não gostarmos, não nos aceitarmos muito. A gente não vai falar de autoestima hoje, nem de aceitação. Eu gosto de mim no sentido de, primeiro, dar cumprimento àquilo que Jesus mandou, né? A cumprir o primeiro mandamento, né? ordenanças bíblicas mesmo, e nos conhecermos bem para termos uma vida melhor, para termos qualidade de vida, né? Exatamente. Porque é o a gente se conhecer que vai mostrar a qualidade de vida que nós temos. Exatamente. E à medida que você se conhece bem, é o que a gente falou, de repente você passa até a gostar, né? Sim. Porque às ou vezes aceitar, né, ou Eliane? aceitar, né? porque... Não... Aceitar o que não pode ser mudado, né? Às vezes em relação ao físico, vamos supor. Isso. Porque esses dias eu estava conversando com uma pastora, ela é esposa do pastor, ela também é pastora, e ela disse assim, eu sou muito pequenininha.
sabe? Eu tenho 1,5 m e mais um pouquinho só. Ela falou, primeiro, eu nunca aceitei isso. E depois eu comecei a achar culpados por isso. É claro que os culpados seriam meus pais. A herança genética não deixou crescer tanto. Ela disse assim que levou uma vida inteira com tanta coisa que ela deixou de desfrutar por não se aceitar ser tão pequenina assim como ela era. Né? Exatamente. E isso, por exemplo, se ela pudesse ter olhado outras pessoas do tamanho dela, ou pessoas menores, ou o que ela poderia fazer de bom em sendo pequena, né? Essa é a coisa. Qual é a vantagem de ser uma pessoa? Porque tem desvantagens, mas também tem vantagens. Em tudo. Ser alta também tem desvantagens, né? E tem uma coisa do descaracterizar o eu, que a gente vê até, principalmente na Coreia do Norte, que eles têm assim, uma estatura mais baixa, na própria China, que eles quebram o osso, alongam, põem tração para crescer aquele osso e assim. Então, quer dizer, às vezes é um caminho bem doloroso também para você sair da tua essência e passar para uma outra forma, né? Quer dizer, você precisa dessa outra forma, desse sofrimento todo, né? E por isso a gente pensa em trabalhar naquilo que nós somos. E nós somos corpo, alma e espírito. A gente tem, né? A gente tem... às vezes a gente pensa assim, só que essas coisas não são em 3 cômodos separados, né? Porque, embora a gente sempre diga que o nosso espírito nos dá a consciência de Deus, a nossa alma, consciência de nós mesmas, e o nosso corpo, a consciência com o mundo, né? Isso como a gente se relaciona, né? Isso. Né? Mas a palavra de Deus, eu vou ler para você 1 Coríntios 6,19, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Uau! Esse finalzinho já põe alguma coisa para você pensar. E nem é de vós mesmo. Nem sou, sabe? Nós não nos pertencemos, digamos assim. Nós somos fruto do desejo de Deus. Exatamente. Ele quis que eu fosse a Mirtes, né? Ele não pensou no meu nome. Quem pensou no meu nome foi a minha família. Mas ele me desenhou assim. Assim, exatamente. E você veio numa família conforme tinha já uma carga genética pré-determinada, né? Tudo. Mas, de uma certa forma, muita coisa é nova, é da gente, né? Eu vou trabalhando com isso, né? Lógico. Para chegar, né? Então, é assim, meu corpo, e não você pensar que o fato de ser templo do Espírito Santo, esse cuidado com esse corpo é só com academia, caminhada e alimentação e bom sono. Não é só assim. Não é. O social, né? A saúde integral e o social é mais que isso, né? Você tem papéis na sua família, na sociedade, você tem desempenhos, né? No trabalho, né? No influenciar, o cuidar dos seus filhos. Tudo isso faz parte do corpo, né? Se você não tiver um corpo saudável, à disposição, você não... E sabe, o conhecimento de que quem é você e como você se gosta vai dar a qualidade da sua vida, sabe? Isso vai dar... Esse sempre é o motivo da conversa. Nós colocamos isso dentro do Evangelho, porque quando Jesus veio, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com qualidade, né? Exatamente. A respeito de corpo, alma e espírito, o livro de Hebreus, capítulo 4, 12, diz assim: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Exatamente. Então, se Deus quer que saibamos quem somos e gostar da gente mesmo, Ele dá a ferramenta para isso. Ele diz: a palavra de Deus nos capacita a ter esse entendimento de quem nós somos. De quem nós somos. Porque ali, quando ele fala de separar a alma de espírito, né? Quer dizer, ele dá para nós a capacidade de entender o nosso funcionamento, onde nós temos um certo controle sobre os nossos pensamentos, que vem da alma, da psique, né? Como a gente trabalha
tanto na religião quanto na psicologia, no entendimento do ser humano, e você pode separar, e você pode levar para o espírito, né? Querer estar ali em contato com o que é de Deus, com as coisas do fruto do Espírito, com o que nos eleva a Deus. Isso é uma vontade, e é uma vontade própria, né? Deus nos dá o caminho. E também nós temos ali o corpo que nos leva a esse querer, né? E cabe a nós decidir quem, nessa corpo, alma e espírito, quem subjuga quem, né? Nós temos que ter, porque se a alma é sede das nossas emoções, uma pessoa se deixar controlar pelas emoções, então eu não gosto de mim porque... E está se baseando somente em emoções. Né? Ela não tem controle nenhum dessas emoções. Não tem. Se deixa levar pelos impulsos, né? É uma pessoa que está entregue à própria sorte. Se não tem um caminho a percorrer, qualquer caminho serve, né? Sabe, queridos, a gente não está falando daqueles dias, porque vai ter uns dias na vida da gente que a gente vai acordar e falar, gente, hoje eu não estou me gostando. Isso todo mundo vai tem, acontecer né? com todo mundo um dia isso, sabe? Não, aquele dia não tá bom. Tem dia que você faz o que você quiser no teu cabelo não tá bom. Mas você passa os outros 7 dias da semana curtindo o cabelo que você tem, né? E até nesse dia é um bom motivo para você falar, hoje vou dar um banho de creme no cabelo, vou fazer... São essas situações de não estar gostando que te impulsionam a fazer alguma coisa para você melhorar, né? Porque senão a gente seria muito monótono, né? No dia a dia. E isso, queridos, isso vale em relação até à alma. O rei Davi, o personagem bíblico que a gente conhece, ele dava ordem para a alma dele. Aquieta-te, ó minha alma. Ou então, louve a Deus, ó minha alma. Quer dizer, teu espírito pode prevalecer sobre aquilo que quer mexer com você, né? E quanto mais você se deixa levar, no dia que nós estamos falando aí, né? Que você não está muito bem. Que você não está muito bem e se deixa levar, dominar por esses sentimentos, mais tempo você vai demorar para sair desse sentimento, né? De dor, ou de negação, ou de depressão, ou de coitadismo, né? E quando você acolhe esse sentimento e fala, bom, vamos lá, alma, vamos reagir, né? Sabe por quê? Porque se você não resolver isso naquele dia, provavelmente no outro dia você corre o risco de acordar igual. Né? Isso, e aí tem outro problema, porque você já tinha problema do dia anterior e o problema do hoje. Né? E assim, já somos corpo, alma e espírito. O que é que guia você? Porque daí nós também podemos escolher. Posso ser guiada pelas minhas emoções? Vou me dar mal. Né? Exatamente. Você vai muito impulsivo e vai sendo levado pela sorte das emoções. Guiada pela minha inteligência, pela minha sabedoria. Só pela razão. Né? Também posso me vai dar mal ser também. meio irracional demais, né? Romanos 8,14 diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E olha, e tem muito mais segurança. Né? Exatamente. Ele precisa achar o ponto de entendimento e de deixar Deus o guiar e de aceitar a Deus, né? Sim. Porque é uma decisão da gente, Deus fala, estou à porta, né? Então, mas é uma decisão importante e vai mudar todo o jogo, né? Sabe por quê, queridos? A gente... eu comecei com uma pergunta e a minha intenção, quando nós terminarmos essa conversa, é que você possa responder essa pergunta, se você gosta ou não. E se tiver algo que não gosta, o que você pode fazer para mudar, né? O que é que pode, né? Mais ou menos por aí, né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e nós estamos conversando sobre nós. Aliás, nós temos uma reunião de mulheres que acontece semanalmente, né? Nós gastamos mais de um mês falando sobre esse ser, não é? Sobre esse ser, exatamente. Né? E esse ser e como nós estamos no nosso local de trabalho, de vida, de comunhão, a estação, né? Da nossa vida, seja ela qual for, né? Mas o fundamental é o ser, né, Mirtes? Porque senão não adianta. Não adianta, tem que ser. Então, né, nesse conjunto todo que nós estamos falando, da nossa alma aqui, a alma é sede da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, né? A nossa inteligência tem que ter a nossa mente. A gente pode dar uma olhada em cada uma dessas coisas, né? Porque são essas coisas que nos vão dar a visão do mundo que nós vivemos, né? Exatamente. A Bíblia, por exemplo, manda a gente transformar a nossa mente, né? Exatamente. E ela é altamente transformável. Sim. A Bíblia dá só comando Sim, bom, né? E, por exemplo, a palavra de Deus também dá a ordenança de examinar, diz assim, examinai a vós mesmos. Ela dá essa ordenança em mais do que um lugar. Aquele tempo que a gente tem que dar uma olhada para dentro de nós. Uma reflexão sobre se a gente está agindo certo, né? Eu preciso saber o que vai dentro da minha alma. Será que dá para eu viver melhor se eu souber discernir o que vai dentro da minha alma? Não é verdade? Exatamente. Né? Então, porque a gente tem uma porção de sentimentos. Um dia tem alegria, outro dia tem perda, tem tristeza, um dia tem angústia, outro dia tem raiva. E isso que é o tempero da vida. Eu acho que as emoções, elas vêm para nos pontuar de maneira assim, bem forte essas modificações, essa interação para a gente entender o outro, né? De que é diferente mesmo, deixa fluir essas diferenças, mas desde que a gente entenda, né? Entenda para harmonizá-las principalmente, porque parte dessas coisas, dessa nossa natureza, é da natureza do próprio Deus. Do próprio Deus. Sabe, que nos criou. Nos emprestou. Ele nos criou e é o DNA dele impregnado em nós, né? Tem coisa que nós não temos dele, mas tem coisa que nós temos, sim, né? Sim. Então, e a Bíblia vai dizer que quando você não lida bem com essas coisas, quando você limita alguma dessas ações, tá? Você fica em descompasso com a palavra e com a vida. Eu vou ler para vocês um texto da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque os cristãos de Coríntios, eles limitavam as ações dele ao Espírito Santo, né? E um pouco pela alma. E com o corpo eles faziam o que queriam. Eu vou ler para vocês verem como é interessante. 1 Coríntios 3, começando no 2, diz assim: o que eu vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que há entre vocês inveja, discórdia, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Né? Olha, exatamente. E a gente tem que ter esse discernimento, né? Porque nós, em essência, o humano é também um animal, como outros tantos animais, né? Mas nós temos uma inteligência superior, nós temos uma convivência muito sofisticada, né? Uma forma mais elaborada de pensar. De repente, a gente está lá no básico, né? Entregando o corpo para coisas muito básicas, né? Aos Romanos, eu li o que ele disse aos Coríntios. Aos Romanos, ele disse assim, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Exatamente. Porque tem uma coisa que a gente se entrega ao desejo, né? Que ele falou do sacrifício vivo. É gostoso e tem um limite, tem uma parte de fazer o que o corpo pede ou que nos dá prazer. Mas determinado ponto em que há um exagero, ou que já não convém, né? Que entrega, só que você saiba sacrificar o desejo, que eu acho que é isso que ele quis dizer. É exatamente isso. Em não fazer para que haja um bem maior, né? Para que haja uma outra forma de benefício. A palavra, para algumas coisas da nossa vida, daquilo que está errado, daquilo que nós gostamos, a palavra sacrifício cabe e pode ser feita. Exatamente. Né? Porque tem coisas muito fáceis até, né? Porque isso vale para todas as coisas, né?
por exemplo, em relação a jejum, né? Tem pessoas que dizem assim, o jejum só está valendo se ele tiver 12 horas, 24 horas. Cada pessoa tem um organismo e um jeito, tá? Por exemplo, para mim, pular o café da manhã é um sacrifício muito maior do que para minha irmã, que eu conheço, a minha irmã de consanguínea, que para ela ficar sem comer nada. Da hora que ela acorda até as 4 horas da tarde, ela tira de letra. Sabe? Olha, então, tem essas diferenças, né? Tem essas diferenças. E eu sou então, como sacrifício você. vivo, para mim, quando eu falar assim, olha, eu vou fazer um sacrifício, eu vou tirar o café da manhã, nossa, é sacrifício mesmo. Tem muitos estudiosos, porque agora tem tanto no espiritual o jejum faz bem, né? Quanto no físico tem falado também, né? E dizem mesmo, alguns especialistas, que você tirar o café da manhã é a hora que o seu corpo acorda. É a hora que você está reunindo energia, é a hora que tudo está pronto para funcionar. Né? Exatamente. Se você tira o alimento, você está negando a energia para o seu corpo, né? Sabe? E queridos, quando se o corpo é afetado, o corpo afeta a alma. A alma afeta o espírito. Não dá, a gente falou que essas coisas não são em compartimentos não fica sozinho, separados. Não. Né? Agora, eu sempre digo para vocês que a nossa alma é muito mais aliada do corpo. Né? Se a gente não der umas ordens muito claras, como o Davi fazia para elas, né? Ela não vai para o espírito direto, né? Pelo menos em tese, na maioria das vezes. Não né? vai. Então, quando um deles é afetado, tudo é afetado. Né? Não adianta falar, não estou espiritualmente bem. Se você não está espiritualmente bem, a tua alma não vai bem e, consequentemente, o teu corpo vai sentir. O corpo vai sentir, exatamente. Até porque, assim, né, vem da criança o desenvolvimento, né, desses lobos frontais, né, dessa vontade, desse limite, né? Então, o corpo, enquanto tá ali, tem muita coisa que você vê que você quer, mas não necessariamente que você pode. Então, a maturidade é isso, é definir o que você pode, o que você quer e o que você não quer. E se conhecer, né? Veja só, por exemplo, a respeito do nosso coração. No natural, o coração é um músculo cardíaco, tá? É a sede da nossa vida no corpo, né? Mas ele também é a sede do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, né? E olha o que Jesus vai falar nos evangelhos. Mateus 9, 4 diz assim: Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse, por que pensais mal no coração? Isso. Eu vou ler mais um, Mateus 15, 19. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, imoralidade sexual, furto, falso testemunho e calúnia. E mais um ainda, para você ficar bem ciente. Consciente. Marcos 2,8. Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e lhes respondeu, por que pensais deste modo no coração? No coração, exatamente. Né? Aí tem todas as explicações, a Bíblia fala certo. O coração realmente é um órgão muito mais forte, é eletromagnético, né? Tem assim, uma potência, uma energia muito maior, distribui o que o cérebro manda o oxigênio, se você pensar que todos os hormônios, ou principalmente a adrenalina e tal, passam pelo coração para ser distribuído para o cérebro, para ser entregue para o corpo. Então, é assim, nasce algumas coisas no cérebro, mas é no coração que ele distribui para o corpo. É ali que gera toda a coisa que o corpo vai agir. Então, se não passar por ali, não vai ser. Em todos só os nasceu sentidos, e morreu no cérebro. Em todos né? os sentidos, porque no espiritual nós vamos ter uma metáfora maravilhosa a esse respeito. Porque no natural, no espiritual, a palavra de Deus diz que Deus nos deu um novo coração. Um novo coração. Então, se não fosse assim, ele ia falar um novo... Ele já diz para modificar o cérebro, né? A metanoia ele já fala para fazer. Mas ele fala do novo coração. Novo ali coração é que também. guarda a rancor, a mágoa, né? De tudo, sabe? O salmista, Salmo 51:6, diz assim, tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensina a sabedoria. Uau, até isso. Até a sabedoria. Né? Até essa sabedoria mesmo. E Provérbios fala, né, que a sabedoria já estava com Deus no início de tudo, antes do início. Então, é exatamente ali que é distribuído, porque se não funcionar bem
nas suas batidas, na sua distribuição de tudo para o corpo, ele não funciona, não tem vida, né? Então, quando a gente está perguntando assim, ó, eu gosto de mim, essa conversa toda é para você se apoiar em todas essas coisas para ter uma resposta mais clara, né? Porque quando a gente está falando sobre isso, para tirar os enganos a respeito do gosto ou não gosto. Exatamente. Né? E tem algumas coisas, né, Mirtz, que se você pensar, fica muito no racional, no cérebro, só no pensar, que ele fala até do solo, né, da semente que cai no solo e que acolhe, que o coração esse solo, é onde acolhe. Se você tem uma ideia, pensamento, uma semente, que o coração, seu corpo acolhe, seu entendimento acolhe, aquilo acontece. Se não, fica só no cérebro, vai embora, o negócio sai, passou e não sabe, aí você diz assim, mas nós somos cristãos. De fato, somos cristãos. Cristãos se conhecem bem e tudo mais. Jesus tem exortação para uma igreja lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia. Ele diz assim, vocês pensam que vocês são uma coisa, mas vocês são outra. Vocês estão enganados a respeito de vocês mesmos. Vocês não se conhecem. Gente, a palavra é muito maravilhosa e poderosa. Diz assim, Apocalipse 3,17. Vocês dizem, sou rico, tenho prosperado, nada me falta, mas vocês não sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu. Olha o tamanho do engano. É isso que eu ia falar. O auto-engano pode ser pessoal e pode ser coletivo. Nesse caso era uma igreja inteira. Né? Sim, isso a respeito de ensinamentos. E é disso que a gente está falando mesmo, daquilo que a gente acolhe dentro da nossa como mente, verdade, no coração, né? como verdade, crença, né? Como crença, né? E que, como aos poucos pode sendo distorcido, porque a Laodiceia, não sei se já era ou se foi distorcendo, mas assim, em algum momento tinha alguma coisa de essência ali, né? Que foi distorcendo. Sim, né? E assim vale. Quando, nesse estudo que nós fizemos a respeito de ser, a gente queria fechar com a melhor parte de mim mesma, ou até no que eu quero me tornar. Porque você se conhecendo, você vai dosando, sabe? O que eu quero me tornar? Mais tolerante? Porque, isso, que às vezes se você é muito intolerante, teria que ser. Né? Mais realizado no quê? No né? quê? Enfim, tem coisas assim, mais equilibrado. Nossa, equilíbrio é bom demais, né? Isso. Né? Ou então um pouco mais ativo, porque tem gente Sim, meio paradinho que está lá só esperando acontecer, sabe? Só esperando o milagre, já que nós somos bastante cristãos. Assim, olhar mais para as respostas minhas do que deixar me levar por aquilo que os outros possam estar vendo de mim, porque quando se pergunta, você gosta de você? Às vezes você está apoiado no que o outro também... você gosta de mim, né? Seria. Exatamente, porque como nós somos seres relacionais, provavelmente vai ter alguma coisa, em algum momento vai cruzar com a ideia do outro mesmo, né? Que pode ser verdadeiro ou não. Ou não, isso que eu ia falar, mas você estando firme na sua identidade, você estando firme no seu propósito, você vai saber identificar se o outro está adequado. E saber se gosta ou não, sabe? Agora, não é assim, a gente não está falando da síndrome de Gabriela, não, que eu nasci assim, vou morrer assim para sempre Gabriela. Não, né? Não, tem como mudar, né? É justamente poder se olhar, eu gosto de mim, eu me aceito, isso não dá para mudar, vou conviver com isso, são essas coisas que a gente está falando, São essas coisas né? que a gente está falando. Né? Porque a gente pode escolher. Essa é uma capacidade que Deus nos é deu, tão né? bom, né? Essa capacidade de escolha nossa, né? A gente sempre pode escolher. É o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.